Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vamos continuar os estudos de resistência dos materiais. No caso, onde foi que a gente parou mesmo? Vigas, cisalhamento em vigas de elementos finos, né? Fluxo de cisalhamento em elementos de paredes finas. E a gente calculou esse fluxo nas abas das vigas e hoje a gente vai partir para a alma da viga, aquela seçãozinha do meio. Mas antes de começar, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Universidade de Modena em Reggio Emília, na Itália, fazer um mestrado em engenharia automotiva, onde eu já me formei em 2024. Fiquei desempregado, evidentemente, e apliquei para um doutorado de pesquisa, que é onde eu estou agora, na Universidade de Brescia. Ok, vamos começar. Ok, então deixa eu botar aqui, tá aqui o caderno, né? Aqui. Então, no vídeo passado, a gente parou justamente nessa parte, que a gente analisa a alma da viga. E vamos falar disso, né? Para isso, a gente vai fazer a mesma análise, que é desenhando a alma da viga, como é que é o diagrama de forças, né? Com o elemento infinitesimal e tudo mais. A gente vai pegar o desenho já feito no vídeo passado, vamos copiar e colar e modificar ele, né? Então a análise também é a análise que a gente fez nas abas da viga, a gente pode fazer na alma da viga também, que é a seção central da viga. Então, paste. Então essa alma, essa seção, beleza, fica aqui. Qual é o objetivo da análise? Bom, agora a gente vai trabalhar com a alma. Então a gente vai, em vez de a gente fazer essa análise na vertical, a gente vai pegar um elemento na horizontal, só que na seção central, né, da viga. Beleza, então vamos lá. B sobre 2, né? E aqui também. Não, aqui pode deixar. Ok, beleza. Deixar aqui todas as medidas da viga, aonde a largura da viga a gente chama de B, a altura da viga a gente chama de D, mas a distância do eixo neutro, que é basicamente no centro da viga, né, a linha de centro, ela é D sobre 2, então divide a viga ao meio, né? Então a altura B, ou altura D, largura B de bola, e espessura das abas a gente chama de T. Na alma da viga a gente vai ter um fluxo de cisalhamento Q, certo? A gente vai ter um fluxo de cisalhamento Q. Ok, de forma análoga a gente vai pegar um elemento dessa viga, que é o que a gente vai analisar, né? Esse elemento ele vai ter largura T, porém altura dy, porque ele é um elemento infinitesimal, diferencial, né? Deixa eu ver aqui, tudo certo, as configurações ok, certo? É um elemento diferencial. Ok, então vamos escrever aqui. Então, daqui para cá, dy, certo? E a largura da viga, da alma, é T também. T é que é a espessura da viga. Beleza. Então, temos aqui nosso elemento infinitesimal. Ok. Então, para esse caso, as nossas componentes
serão para esse caso a componente Q da equação do cisalhamento é dada por Q que é igual ao somatório de y barra, certo? Y barra linha, ou seja, tem uma barra em cima do y, vezes a linha. Tá, antes de prosseguir, o que são esses parâmetros? Vamos só relembrar, que de uma certa forma eu também já esqueci. Não, você vê como eu sou uma pessoa aversa ao conhecimento, né? Eu já li isso aqui 300 vezes e continuo esquecendo. Deixa eu ver aqui. Próxima vez eu vou botar esse livro aqui dentro da inteligência artificial. Certo. Aqui, o y barra linha, distância. Distância do eixo neutro. Ao centroide de A', certo? Centroide de A'. O que é a linha? A linha é a área do elemento que estamos investigando. Então, a linha, área da seção transversal do elemento, né? Elemento ou segmento da viga. Ok, então, posto isso, né? Voltemos aqui para a página. Okay. Isso. Certo. Posto isso, o parâmetro Q, né? Que é a multiplicação da distância do eixo neutro ao centroide da área do elemento pela área do elemento, né? Será D sobre 2. Ora, pois, né? A distância é D sobre 2, y até a área da área A', né? Deixa eu só confirmar uma coisinha aqui. Ok. Importante deixar isso aqui claro. Ok.
D sobre 2 vezes B vezes T, ou seja, área da base, vezes a espessura. Mais, aí temos uma expressão. Y, abre colchete, Y mais 1/2 de 1/2 vezes D sobre 2 menos Y. Fecha parênteses e fecha colchete. Aí, vezes T vezes D sobre 2 menos Y. Isso será igual a, vamos lá, B vezes T, que é a base, vezes a espessura, vezes D sobre 2, mais T sobre 2. E aí eu vou abrir um parênteses, eu vou ter D ao quadrado dividido por 4, menos Y ao quadrado. Certo? Basicamente, né, o produto do que está em parênteses pelo que está em colchete, né? Então, que será igual a B vezes T vezes D sobre 2 mais mais T sobre 2 vezes D ao quadrado dividido por 4 menos Y ao quadrado, e isso fecha parênteses. Pronto, temos aqui o nosso Q, que é que vai entrar na fórmula do cisalhamento, né? Dessa forma, a fórmula do cisalhamento, dessa forma, que pode ser substituído na fórmula do cisalhamento. Do cisalhamento. Ok. Então, fórmula do cisalhamento não, do fluxo de cisalhamento, perdão, do fluxo de cisalhamento, que minúsculo nesse caso. Então, escrevemos Q minúsculo, no caso, que é fluxo de cisalhamento, é igual a V, força de cisalhamento, Q, né, a produto da distância do eixo neutro para a área analisada, o segmento da viga, V dividido por I, que é o momento de inércia. Isso vai nos entregar que, no fim das contas, quando eu substituir tudo isso, eu vou ter força de cisalhamento vezes a espessura da viga dividido pelo momento de inércia. Isso tudo é multiplicado pela expressão D, altura da viga, vezes B, base da viga, largura, mais 1/2 vezes, abre o parêntese, D ao quadrado sobre 4 menos Y ao quadrado. E aí eu fecho parênteses. E aí eu fecho o parênteses. Aqui é o nosso fluxo de cisalhamento, certo? E é uma coisa interessante para a gente ver aqui, né? Vamos investigar. O nosso Q vai ser
copy, paste, coloquemos aqui, beleza. Vamos pela equação a gente consegue observar, eu tenho um componente ao quadrado, é um polinômio, né? O termo variável aqui é y, né? Então vamos copiar a figura e trazer para perto das equações para a gente ir se baseando. Certo? Pronto. Certo? Temos aqui a figura. O termo variável é y, ou seja, o quanto eu estou distante do eixo neutro, né? Quanto eu estou distante do eixo neutro. Pode estar aqui, pode estar aqui. O máximo é d sobre 2, que é o que? O centroide do elemento, né? Que está conectado à alma da viga. Ok. Ou seja, como se eu tivesse esse pequeno elemento subindo, né? Ok, beleza. Então, sendo este um polinômio, o fluxo de cisalhamento é um polinômio quadrado, né? O fluxo de cisalhamento exibirá, tá muito feio. Varia, então eu posso botar assim, mostra um comportamento parabólico. Certo? Mostra um comportamento parabólico. Certo? Que eu vou ter um máximo em d sobre 2, né? Não, eu vou ter um máximo em d sobre 2 e um min e outro máximo quando y é 0. E aí temos duas coisas, né? Parabólico com 2 pontos de máximo fluxo de cisalhamento. Dois pontos de máximo fluxo de cisalhamento. Estes se localizam em y igual a d sobre 2, certo? E y igual a 0, certo? Duas coisas importantes. Quando eu estou falando de y igual a d sobre 2, eu estou basicamente dentro da aba da viga. Então esse vai ser o fluxo de cisalhamento máximo na aba. Então, no primeiro caso, no primeiro limite, né? Limite não, no primeiro extremo, sei lá, no primeiro extremo,
o fluxo de cisalhamento máximo caracteriza o efeito na aba. Enquanto que em y igual a zero, que será respectivo à alma da viga. Certo, beleza. Então, como ficaria? Para y igual a d sobre 2, nós temos que o fluxo de cisalhamento máximo, né, será Q, né, igual a 2 vezes o Q máximo, certo? Da aba. Ok. Isto será V. Isto será dado por V, força de cisalhamento, vezes a espessura T, vezes o quociente de D, altura da viga, B, largura da viga, dividido por 2 vezes o momento de inércia, certo? Caracterizando aqui que na alma eu vou ter um efeito de 2 vezes a tensão máxima na aba, né? Então eu preciso corrigir aqui. No primeiro extremo, o fluxo de cisalhamento máximo é descrito, é dado por 2 vezes o efeito na aba. Ok, pronto. Quando y igual a zero, ok. Quando y igual a zero, eu vou ter que Q é igual ao máximo fluxo de cisalhamento, porém na alma. E isso será o quê? Mesma coisa, V vezes T vezes D sobre I, né? V vezes T vezes o quociente de D dividido por I. E isso tudo vai multiplicar uma soma. Abre parênteses, B sobre 2 mais D sobre 8. Ou seja, né? Base dividido por 2 mais a altura dividido por 8. Ok. Isso quando y é igual a zero, ou seja, 2 extremos, né? E a gente pode observar isso aqui. Acabei fazendo esse desenho antes do tempo. Ai, ai. Ok, paste. Vamos botar bem aqui. Ok.
Essas tensões podem ser visualizadas no diagrama. Né? Visualizados no diagrama. Onde não, espera, visualizados no diagrama, que aí eu desenhei aqui abaixo, certo? Nota-se que, apesar do fluxo máximo na aba, ser dobrado, este ainda é menor que o fluxo de cisalhamento na alma da viga, bem ali na região de y igual a 0, que é o que? No centro da viga, né? Posso até passar uma linhazinha aqui, ó, bem aqui, onde aqui N norm neutral axis, certo? Então ainda é menor que o fluxo de cisalhamento. Começou a viçar esta merda desse pincel. Fluxo de cisalhamento na alma da viga. Mais precisamente em y igual a 0. Ok, beleza. Então tá, agora a gente vai atrás da força na alma da viga. E aí, cara, né, a gente pode partir pela fórmula do cisalhamento, né? Fórmula do cisalhamento, a gente pode partir dela. Por quê? Bom, fórmula do fluxo de cisalhamento, perdão. Por quê? Porque o fluxo de cisalhamento é o cisalhamento ali por uma componente de deslocamento, por um comprimento. Ou seja, eu vou ter que é cisalhamento dividido por uma unidade de comprimento. Então, tá. Próximo passo. É o cálculo da força de cisalhamento na alma da viga, né?
sabendo que o fluxo de cisalhamento é uma componente, é dado, não, vamos botar assim, possui unidade de tensão por comprimento, basta integrar a fórmula do fluxo de cisalhamento. Certo? A gente vai integrar. Seria como? Com base em quê? Qual é a variável aí? A variável é y. Tanto que a gente vê no... Vou até afastar aqui e trazer para cá. Fica aqui. Certo? Certo? A gente vai... A componente que varia é y. Então, a gente vai, quando a gente integrar, vai ser em função de dy. Então, eu vou integrar isso. E vou encontrar a força na alma da viga. Isso seria F alma, que é igual a Q vezes dy, que é igual a integral de Q vezes dy, no caso, mas essa integral é os limites de menos d sobre 2 a mais d sobre 2. Deixa eu trazer isso aqui mais para baixo. Muito perto. Beleza. E essa integral, dentro, quem está sendo integrado? V vezes T, porque é o nosso Q, né? Dividido pelo momento de inércia. Abre o colchete. Eu vou ter a altura da viga vezes a base da viga, dividido por 2, mais 1/2 da expressão dentro do parênteses, que é a altura da viga ao quadrado, dividido por 4, menos y ao quadrado. Certo? Isso tudo eu fecho colchete, ou fecho parênteses e depois fecho o colchete. Isso tudo é dy. Eu vou integrar isso. A componente aqui da integração vai ser cada componente do colchete, né? Então eu vou ter uma equação, né? Beleza. Isso vai se tornar que F alma será o V vezes T permanece, porque é uma constante, multiplicando, né? E aí eu vou ter que dentro do colchete eu vou ter a altura da viga vezes a base da viga, isso tudo dividido por 2, vezes o que? Y. Integrei. Então entra y. Mais 1/2 de... Aí vem o que tem dentro do parênteses. D sobre 2 dividido por 4. Isso vai entrar o que? Y. Não tem nenhum y. Então é y0 mais 1. Ok. Menos. Aí vai ser o que? Eu tenho um y2. Então vai ser 1 dividido por
a potência, que é 2, mais 1. Então, 1 dividido por 3. 1 dividido por 3. E a potência que vai é para mais 1 também. Então, y ao cubo fecha o colchete. E os meus limites são de menos d sobre 2 a mais d sobre 2. Que é a altura ali, né? Por fim, a força de cisalhamento na alma será V vezes T, ou seja, força de cisalhamento, a força de cisalhamento na alma será a força de cisalhamento vezes a espessura vezes o quadrado da altura da viga dividido por 4 vezes o momento de inércia. Isso tudo multiplica uma expressão dentro de um parênteses, que é 2b, duas vezes a largura da viga, mais 1/3 da altura da viga, que é dado por d. E fecha parênteses. Então, a gente tem aí a força na alma da viga. O que mais? Ok. Beleza. Existe uma coisa interessante aqui. Estamos tratando de fluxo de cisalhamento em vigas de paredes finas. Beleza. Então a gente sabe que a espessura é pequena. Certo. Então, em se tratando de vigas ou elementos de paredes finas, e eu preciso pôr aqui em azul, que senão eu esqueço. Podemos simplificar o momento de inércia. Então, em se tratando de vigas ou elementos de paredes finas, meu filho, apague. Pronto. É possível simplificar a equação acima através da definição do momento de inércia. Nesse caso, I, o momento de inércia, I maiúsculo, é dado por serão as componentes, né? A alma,
as abas. Bateu o soninho já. Então, I maiúsculo é igual a 2 vezes, abre colchete, porque eu vou ter uma expressão. Ok. 1/12 de vezes base, a largura da viga do elemento, né, B, vezes a espessura ao cubo, mais B, né, largura da viga, vezes a espessura, vezes D sobre 2, altura da viga dividido por 2 ao quadrado. Isso tudo fecha o colchete. Mais, aí eu vou ter uma outra soma, 1/12 de o que? Espessura vezes a altura da viga ao cubo. Certo. Considerando que a espessura da aba é pequena, espessura da aba é pequena, o termo 1/12 vezes B vezes T ao cubo pode ser desprezado. Ou seja, eu tenho um número muito pequeno ao cubo. Vai dar um número muito pequeno. Pode ser desprezado. Então, logo, o momento de inércia é atualizado para isso. O I agora será momento de inércia. I será igual ao quê? T vezes D ao quadrado dividido por 4. Abre parênteses. Dentro eu vou ter 2B mais 1/3 da altura da viga D. Se então, substituindo I, momento de inércia, no fluxo de cisalhamento anteriormente calculado, né? Pode-se observar, pode-se obter eu vou pegar isso aqui, copy, paste, boto aqui embaixo, fluxo, momento de inércia, equação do fluxo de cisalhamento, cadê?
Oh, não. Substituindo o momento de inércia na equação. Na equação da força na alma. Da força de cisalhamento na alma. Que é o F alma. Pode-se obter Pronto, melhor assim. Pronto. Aí eu tenho o I, momento de inércia, força na alma, copy, paste e trazemos aqui para baixo. Beleza. Opa, temos similaridades aqui. Ou seja, eu vou substituir I na equação da força da alma. Que logo no primeiro termo, a gente observa algumas coisas interessantes. Eu tenho V vezes T, D ao quadrado dividido por 4. E esse 4 está multiplicando também o momento de inércia. O momento de inércia é TD, T vezes D ao quadrado dividido por 4. Ou seja, já tenho a inversa aí. E isso, eu ainda tenho 2B mais 1/3 de D. Ou seja, quando eu substituo o momento de inércia na equação da força da alma, eu chego à conclusão que a força de cisalhamento na alma é a força de cisalhamento V nominal. E é isso. Certo? Então, conclui-se que... Meu Deus, eu ia escrever conclui-se junto. Puta que pariu. Conclui-se que o valor de Q, ele muda na seção transversal. Por quê? O fluxo de cisalhamento, no caso, Qzinho minúsculo. O valor do fluxo de cisalhamento varia ao longo da seção transversal, pois dentro eu tenho a componente Q maiúsculo, que depende do Y barra ao longo da seção transversal. Isso ocorre, pois o fluxo de cisalhamento depende de Q maiúsculo, que é o quê? Aquele quociente da área, do segmento de área, a linha, vezes a distância desse segmento para o eixo neutro. Ou seja, o Y barra. Ou o Y, no caso, né? Que oscila não, que varia de acordo com a distância de a linha para o eixo neutro. De acordo com a linha, o segmento de área, né? Ou seja, a área vai mudar também, porque esse segmento muda. E sua distância para o eixo neutro.
Beleza. Outra coisa importante, o fluxo de cisalhamento varia linearmente, certo? Nas abas, ao longo das abas. Porém, certo? Porém não, né? Ao longo das abas e parabolicamente ao longo da alma da viga. Da alma. Certo? Interessante aqui, a gente pode também dizer uma coisa. Além disso, eu posso dizer que varia linearmente quando o segmento de área é perpendicular à direção da força de cisalhamento V. Quando a linha é perpendicular a V. E parabolicamente quando a linha é paralelo ou pode até estar inclinado em relação à força de cisalhamento. Ok. Segunda conclusão é que o fluxo de cisalhamento ele age paralelo às paredes do elemento. Certo?
age paralela às paredes do elemento, porque de certa forma, quando eu calculo que a gente está visualizando o Q perpendicular, considerando o Q perpendicular às paredes. Isso não ficou muito bem explicado no livro. Visto que a seção na qual o que é calculado é tomado perpendicularmente às paredes. Ok. Não entendi muito bem. Ok, fluxo de cisalhamento é paralelo às paredes do elemento. Isso é até bem visível. A terceira conclusão é que o sentido do cisalhamento, ele segue uma coisa interessante. A força de cisalhamento, ela geralmente age para baixo ou para cima, sempre, né? Na seção transversal, para baixo ou para cima, né? O fluxo, ele segue essa força, né? Mas isso não necessariamente quer dizer que ele está sempre para baixo, né? Ou sempre para cima, sempre exatamente na direção dessa força, certo? Então, o sentido do fluxo de cisalhamento certo? Demonstra, né? Demonstra que o cisalhamento parece fluir naturalmente. O sentido do fluxo de cisalhamento demonstra a fluidez do cisalhamento na seção transversal. Certo? Ou seja, nas abas, né? Nas abas superiores, flui para dentro em direção à alma. Ou seja, em direção ao centro da viga, né? E desta flui para baixo, de tal forma que, ao alcançar certo? De tal forma que, ao alcançar as abas inferiores, o escoamento vai para fora, né?
flui para fora. Ou seja, contribui com a força de cisalhamento, certo? Certo. A importância disso, o fluxo de cisalhamento, né? Por que a gente dá tanto valor a isso, né? O fluxo de cisalhamento, ele define como é que a gente pode dizer isso? Ele não define somente a sua própria direção, né? Quando a gente desenha esse fluxo, né, nas abas, mas ele também indica como a tensão de cisalhamento está agindo na seção transversal, né? Então, o fluxo de cisalhamento define não somente a sua direção e sentido, mas também as da seção as da tensão de cisalhamento. Terminamos. É isso, fluxo de cisalhamento. Complicado, chato. Ok. É isso aí. Terminamos aí fluxo de cisalhamento em elementos de paredes finas, né? Tópicozinho extenso, né? Mas já dá pra gente seguir em frente. Ai, cansado. É isso, ficamos por aqui. Terminamos aí mais um tópico. Faltam, acho que cerca de 2, 3 tópicos para terminar esse capítulo, né? Deixa eu ver, só mais 450 páginas. É isso, acho que falta só um tópico. Oh, que legal. Oh, corra boa, né? Mas beleza. É isso, fluxo de cisalhamento, né? Importante para a gente entender como a tensão de cisalhamento está agindo na viga, né? E como diferentes seções da viga são exigidas em termos de cisalhamento. Ok, nos vemos no próximo vídeo de tortura acadêmica e intelectual. Agora eu vou descansar. Até lá.